que agora foi. É isso aí. Agora sim, boa tarde. Boa tarde. Começando mais uma live na hora do almoço. Falando sobre cidadania italiana. Fixando aqui, fixado. E aí, vamos lá. Acho que agora foi, tá tudo certo. E aí, essa live eu quero falar um pouco sobre sobrenome. Então vamos lá, para quem não me conhece, eu sou o Patrick Benato, eu sou buscador de documentos no Brasil e na Itália por reconhecimento da cidadania italiana. E criador do Buscando Doc nas redes sociais, ajudando pessoas a conquistarem a sua cidadania italiana, mesmo se você ainda não tem um documento, se você está querendo a sua cidadania italiana, eu ajudo você. Então, é isso, vamos falar nessa live sobre sobrenome. O sobrenome não diz muita coisa, o sobrenome italiano não diz muita coisa. E por que falar sobre um tema desse? Porque é exatamente o que eu tenho escutado de algumas pessoas. É bem legal falar essas lives, fazer essas lives, porque é muita coisa interessante que me mandam de mensagens, até mesmo pessoas que me questionam pessoalmente mesmo a respeito sobre cidadania, algumas coisas que eu já venho, vamos dizer assim, a informação que a gente vem coletando, é bom para fazer essas lives, né? E uma das coisas que me questionam é a respeito exatamente de sobrenome. Por quê? Porque algumas pessoas já falam assim, bom, eu não tenho sobrenome italiano, então eu não tenho ascendência italiana, eu não tenho direito à cidadania italiana. Ou falam, eu tenho sobrenome italiano, então já tenho direito, tá tudo certo, tá tudo bem. Então, basta eu dizer para você o seguinte: ter ou não o sobrenome não significa nada relacionado à cidadania italiana. Principalmente quando você que bate no peito falando que tem o sobrenome italiano, então eu tenho direito, acabou, tá tudo certo. Não é bem assim. Nessa live é um pouco... não vou chamar de polêmica, talvez não. Mas é vou colocar uma pulguinha atrás da orelha de algumas pessoas que acham que só por ter o sobrenome italiano já tem direito. Então é o seguinte: primeiro eu tenho que falar para você que tem o sobrenome italiano, que já acha que tem direito, acabou. Não é bem assim, existem fatores que podem fazer com que você não tenha o direito. E aí eu vou falar um pouco sobre isso. E também para você que não tem o sobrenome italiano e por algum motivo fala, bom, eu não tenho sobrenome italiano, então acho que não tem. Alguém comentou na minha família uma vez aí que eu acho que tem algum italiano, mas eu não tenho nem o sobrenome. Bom, você tem esperança. Muitas pessoas que até já têm sua cidadania italiana reconhecida não têm o sobrenome italiano. Pelo contrário, o sobrenome italiano ficou bem para trás na família. Às vezes é o tetravô, tetravó que tinha o sobrenome ali italiano, talvez um bisavô, e aí quando chegou na avó ali já assumiu aquele sobrenome. Então, eu já até ia falar de você, Juliano, boa tarde, você tá aí. E você achava que não podia. Juliano, por sinal, precisamos conversar, né? Analisei as suas certidões também ali, a gente fez até uma live sobre análise. E a gente tem que falar sobre a sua questão. O Juliano já está na parte de retificar as certidões. Ele mandou para a gente aqui, para a gente dar uma olhada. E é exatamente isso, o Juliano é esse caso. O Juliano, por sinal, é meu parente. Ele é um Gomes. E aí quem diria que ele teria o italiano na família? Português ele já está em processo. A família dele já está em processo de cidadania portuguesa. E ele também tem o italiano na família. E o nome dele não tem nada a ver com Itália. Quem leu o nome dele completo vai falar, mas como assim ele tem cidadania italiana? Ele tem direito à cidadania italiana. Está um pouco para trás, mas está lá. Então, para vocês já verem que tem um exemplo, já na live já tem um exemplo para mostrar que não tem. Essa questão de sobrenome não é o caso. Já aproveitar que o Juliano colocou ali que ele não tem o sobrenome, vou falar para quem não tem o sobrenome. Ele é o parente da Marina também. Somos todos parentes, todos Gomes, todos parentes. E todos nós temos Gomes.
no nome. Só que nós não encontramos o nosso português, ele já encontrou o português dele. Então, é isso. E aí, vou falar um pouco das pessoas que não têm sobrenome. Para você que acha, assim como o Juliano, que por algum momento achou que não tinha o italiano, não tinha ascendência italiana, apenas portuguesa, isso pode acontecer da mesma forma que aconteceu com o Juliano. O que acontece? Muitos sobrenomes eles se perderam com o passar do tempo. Por quê? Porque, principalmente quando tinha mulher na ascendência, o que acontecia? As pessoas iam se casando, assumiam o sobrenome do marido. O que acontece? Muitas vezes, aquele sobrenome que era italiano, a partir daquele momento ficou para trás, ela assumiu o sobrenome do marido, e aí o sobrenome do marido é português, é espanhol, ou qualquer coisa do tipo. E aí esse sobrenome se perdia com o tempo, e aí quando chega na pessoa, já não tem mais. Então, no nosso caso, do Juliano, tem um Gomes no sobrenome, em Silva, enfim, N sobrenomes que não dão a entender que você tem a ascendência italiana. E aí vai de você, se você fazer a sua pesquisa, você começar a buscar essas certidões até você chegar no italiano, que foi o caso, estou dando exemplo como você, tá, Juliano? Porque aproveitar que você está aqui na live, ele fez as buscas dele e chegou um certo momento que ele encontrou o italiano. Por quê? Porque não tem problema. Algumas pessoas acham que não ter o sobrenome italiano faz diferença para o seu reconhecimento de cidadania. Não faz diferença alguma. Contanto que você comprove que existe um italiano pode ser a terceira, quarta, 10ª, 20ª geração para trás, você tem o direito à cidadania italiana. Isso é um fato. Isso, e aí existem os poréns que eu vou falar nessa live, mas é a partir do momento que você já tem a noção que você tem um italiano. E tem um italiano, acabou. Boa tarde, Natani. Eu fiz a pesquisa, mas não achei o meu. Então, olhando o seu sobrenome, se esse é o seu sobrenome, parece um pouco italiano, né? Mas isso é uma questão de pesquisa. É como eu disse, muitas vezes o italiano ele não está tão próximo. Muitas vezes o italiano está bem para trás. Existem pessoas que acham o italiano que é o tetravô, pentavó. Então, e aí existem fatores que podem fazer com que você não tenha encontrado esse italiano por algum motivo. Mas é importante dizer que se você tem um italiano na família, você tem o direito a princípio. E eu vou falar isso a princípio, porque também existem esses fatores que eu vou comentar, seja você com o sobrenome italiano, seja você sem o sobrenome, que existem fatores que podem levar você a encontrar esse italiano mesmo sem o sobrenome. O que acontece? Quando você começa a pesquisar, de repente você tem aquela felicidade que aparece aquela certidão escrito fulano de tal, natural de Itália, ou coisa do gênero está escrito. E aí é a alegria da pessoa. Basta você já ter isso ali naquela certidão, e você já sabe que aquela pessoa veio dali. Muito difícil tá ali que a pessoa é natural da Itália, a não ser de outro, não ser italiano. Normalmente as pessoas cometem esse erro, que é achar que a pessoa não tem direito a nada porque não tem o sobrenome. Eu vou aproveitar o seu nome aqui, o seu sobrenome, Ezopa. Vou até pesquisar aqui enquanto eu faço a live. Então, falando de sobrenome, por que não pesquisar o seu sobrenome um pouquinho aqui enquanto eu vou falando? Interessante. Nunca fiz isso em live, vou fazer agora. E é importante que as pessoas saibam isso. Não é porque você não tem que o sobrenome que você não é. Juliano aqui mesmo tá na live aqui e ele tem ascendência italiana. Está correndo atrás da cidadania italiana dele também, já está em processo da portuguesa, a família. E é isso. Não tem por que a pessoa achar que não tem direito algum. E aí vai de você pesquisar ou não pesquisar. Muitas vezes a pessoa acha que isso é muito complicado,
essa questão de não ter o sobrenome. Como eu disse, se você tiver com a vontade de correr atrás, de pesquisar a respeito da sua ascendência italiana, principalmente essas pessoas que ouvem falar, muitas vezes a pessoa fala assim, alguém da minha família comentou uma vez que tem um italiano, mas não sei quem é, ninguém sabe quem é. Isso acontece bastante. Só que às vezes a pessoa fica com essa pulga atrás da orelha e não vai atrás. Então ela não vai descobrir. Ou aquelas pessoas, por muitas vezes, pesquisam até um ponto e aí desistem, porque realmente não encontraram, coisa do gênero. Como no caso aqui não sei se é Natane seu nome, desculpa se eu estiver falando errado, mas pode ser também que haja uma variação desse sobrenome. Às vezes esse sobrenome com o passar do tempo mudou também. Então isso acontece bastante. Algumas pessoas não conseguem encontrar muitas vezes, até mesmo pesquisando, coisa do gênero, porque o sobrenome mudou. Às vezes o sobrenome não é dessa forma que escreve. É isso mesmo aí. Acontece bastante. É uma questão de começar a pesquisar a respeito e realmente entender o que está acontecendo. Mas existem também essas pessoas que começam a correr atrás porque realmente tem o sobrenome. Então, Isopo. Isopa. Tem Isopo. Isopo com S-O-P-O, Natane. Será que pode ser isso? Isopa. Isopo. Não sei. A princípio eu fiz uma pesquisinha rápida aqui e apareceu Isopo. É isso mesmo. I-S-O-P-O. Não sei se é o seu caso, não sei se é o seu sobrenome, mas eu fiz uma pesquisa rápida aqui só para ver se tinha algo parecido. Eu encontrei Isopo, mas tudo bem. Continuando a live, aí também é interessante falar sobre as pessoas que é parecida. Então, vai saber. Existem pessoas que têm um sobrenome muito diferente, porque explicação rápida sobre isso também é que o que acontece? Além de você perder esse sobrenome com o passar do tempo, muitas vezes você chegava no cartório, a pessoa chegava no cartório e só falava italiano e falava para o escrevente: qual o sobrenome? Nome é tal, sobrenome é tal. O escrevente, talvez ele perguntasse uma, duas vezes no máximo. Como é que é? Como é que é? Se falou, ele não entendeu, era o que ele escrevia. É isso aí, é isso. A Marina tá dando uma ideia aqui de falar ao vivo. Se você quiser, manda aí a solicitação que a gente conversa ao vivo rapidinho aqui enquanto eu olho. Não tem problema. Você fala a sua situação aqui, a gente muda um pouco a live, não tem problema. Se não tiver problema, a gente conversa a respeito. E é legal falar sobre isso, sobre sobrenome, porque também existem pessoas que têm o sobrenome italiano e acham que já tem o direito automático. Sim, você tem direito a princípio à sua cidadania italiana, porém existem fatores como naturalização, que é um deles. Então, se o italiano se naturalizou ali com o passar do tempo, muitas vezes eles se naturalizavam por quê? Porque eles se davam bem. Então, olha lá, a Maria tá incentivando a Natane, desculpa se eu estiver falando seu nome errado, a participar. Quiser participar, a gente dá uma olhada. E aí é bom porque relacionado a esses sobrenomes, porque eu falei de naturalização, né? As pessoas acham que já tem um direito automático e não é bem assim. As pessoas não têm um direito automático à cidadania italiana porque tem o sobrenome italiano. Como eu disse, existem essas questões de naturalização, existem algumas questões também que são relacionadas às suas certidões, se aquele italiano, que tem ascendência italiana, declarou o nascimento, que as pessoas foram casadas, que comprova também algumas coisas. Então, a princípio, eu vou falar um pouco rapidinho sobre naturalização
que é algo que deixa uma pulga atrás da orelha das pessoas. Por quê? Porque existem pessoas que fazem essa, por exemplo, essa naturalização, houve essa naturalização do italiano. Por quê? Porque em algum momento ele se deu bem, por assim dizer, no Brasil. Essas pessoas normalmente se naturalizavam porque elas conseguiam algum cargo público, por exemplo. Então, por esse motivo, eles tinham que se naturalizar brasileiros, e aí, nessa época, eles perdiam o direito à nacionalidade italiana. E aí, o que acontece? Se eles tinham esse filho depois da naturalização, essas pessoas perderam o direito à cidadania italiana. É muito raro acontecer, dá para contar nos dedos de uma mão as pessoas que realmente perderam o direito à cidadania italiana por naturalização do italiano. É muito difícil encontrar pessoas que tenham perdido, porque o que acontece? Mesmo esse italiano tendo se naturalizado, muitas vezes ele se naturalizou depois que ele já construiu a família, ele já era casado, ele já tinha filhos. Então, mesmo que ele tenha se naturalizado, se o filho ou a filha desse italiano, dessa italiana, ele teve esse filho antes da naturalização, você ainda tem o direito à cidadania italiana. Então, legal, ainda tem direito. E aí existem outros fatores, que é, por exemplo, certidão de nascimento, uma coisa que é importante que seja visto. Se você chegou ali, olhou a certidão de nascimento daquele antepassado, aquela pessoa que tem a ascendência italiana, ela tem que ter declarado o nascimento. Então, por exemplo, fulano de tal declarou a pessoa, e aí você olha para ver se normalmente era o pai que declarava, mas eu já peguei certidões que constavam ali que, por exemplo, era algum compadre, algum amigo próximo, que é uma pessoa que trabalhava junto na fazenda, que antigamente as pessoas trabalhavam em fazenda. Então, essa pessoa que declarava por algum motivo, às vezes até por causa devido a trabalho. Às vezes aquela pessoa estava trabalhando e não tinha como declarar, então ia outra pessoa. Isso é um ponto negativo. A pessoa da ascendência italiana tem que ter declarado. Normalmente era o homem que declarava. Se caso não teve essa declaração da ascendente italiano, você tem que olhar o que? O casamento. Se eles se casaram enquanto essa criança ainda era menor. Por quê? Porque isso comprova que aquele filho, aquela filha, ela é fruto daquela relação. E aí por isso que eu falo que precisa ser visto essa questão, né? Que é tudo relacionado a coisas que são pequenas, entre aspas, que às vezes a pessoa não repara, e aí simplesmente fala, porque tem sobrenome italiano, já tem direito. Então isso é preciso ser visto e avaliado a fundo, porque isso pode, de alguma forma, tirar o seu direito à cidadania italiana. Por isso que essa live foi feita, para, de certa forma, não, eu disse como colocar uma pulga atrás da orelha, exatamente para isso, porque a pessoa não pode simplesmente achar que eu tenho sobrenome, assim que, sei lá, tipo, me der vontade ou tiver como prioridade na minha vida, eu vou correr atrás da cidadania italiana. Então eu digo para a pessoa que está pensando sobre isso, que já pesquise a respeito desse passado do italiano, da italiana, para que também consiga confirmar se realmente tem um direito, com certeza, à cidadania italiana. E isso é muito, muito interessante ser dito, porque as pessoas às vezes acham que também por esse motivo não vão correr atrás. Eu acho que você só consegue a sua cidadania italiana e correr atrás da sua cidadania italiana se você pesquisar, se você correr atrás, se você realmente ver se tem ou se não tem o sobrenome italiano, se tem o sobrenome italiano, se naturalizou, se declarou o registro de nascimento ali, se casaram, se aqueles parentes ali, os avós, trisavós, enfim, se casaram. Isso é importante ser dito, porque aí você consegue
pelo menos ter um pouco mais de tranquilidade em relação a isso. E aí, caso você depois não tenha como prioridade, pelo menos você já tem essa informação e correr atrás quando for possível. E o que eu gosto de falar é que seja o quanto antes, principalmente nesses tempos agora que nós vivemos, que as pessoas tenham na cabeça que é importante que você corra atrás o quanto antes da cidadania italiana, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? O mundo está muito doido, por assim dizer. Então, eu acredito que correr atrás de uma cidadania italiana, confirmar essa questão de mesmo com o sobrenome, se não teve naturalização, se houve a declaração no nascimento, se casaram, isso é muito importante que as pessoas vejam. E acho que principalmente essas pessoas que não têm o sobrenome, porque eu acho que é legal focar exatamente nessa questão também de não ter o sobrenome, poderem realmente descobrir, assim como foi com o Juliano, que estava na live aqui, que é bem legal. Eu peguei as certidões dele para fazer análise e tudo mais, foi bem interessante começar a ver de repente como aparece ali as nacionalidades, como apareceu a portuguesa rápido ali, como depois já aparece quase que junto ali também o italiano. Então é bem bacana, é bem interessante ver essas descobertas. É muito bacana para você que não tem o sobrenome italiano, que você tem em mente que uma das melhores coisas é quando você faz essa pesquisa. Eu que faço essas pesquisas e faço essas análises, é bem legal quando você de repente pega uma certidão inteira do teor. O vizinho tá me ajudando hoje, tá batendo na minha cabeça aqui. Então, coisas de live. Obrigado, vizinho. E aí é interessante que você tem em mente que é uma das melhores coisas é quando você pega uma certidão que às vezes você não tem nada de informação sobre um passado de algum país e de repente surge mais coisas. Existem pessoas que de repente pegam uma certidão ali inteira do teor de nascimento e ali consta que um lado da família é italiano e o outro é espanhol. Então é importante que você pesquise a respeito. Se você tem um pensamento principalmente de, por exemplo, quero fazer um intercâmbio na Europa. Muitas pessoas querem fazer um intercâmbio na Europa. E por que não você, ao invés de fazer esse intercâmbio com o passaporte brasileiro, você não fazer esse investimento num passaporte italiano e com muito mais tranquilidade, podendo estudar muito mais tranquilo, pagando bem menos com estudo, porque um cidadão europeu e tem milhares de facilidades para estudo. Então é importante que você tenha isso em mente. Você pode investir. Vizinho, hoje está complicado. E aí você consegue exatamente correr atrás dessa sua cidadania italiana. E aí não interessa, depois que você tiver com ela, não importa se você é sei lá, um exemplo básico aqui, José Francisco Nascimento. Aí você fala, essa pessoa não vai ser nunca cidadã italiana. Por que não? Se tiver um italiano lá atrás, ele vai ser um cidadão italiano. No passaporte dele ali, na certidão de nascimento, a transcrição dela para o italiano e a carteira de identidade italiana, vai estar escrito José Francisco Nascimento e ele é cidadão italiano, com uma ascendência italiana. E tá ótimo. Boa tarde, a Marcela colocou. Eu fiz intercâmbio como brasileira e é exatamente assim mesmo. Então, exatamente isso. As pessoas às vezes pensam nesse investimento que é o intercâmbio. É bacana o intercâmbio, mas por que não você gastar esse dinheiro investindo exatamente em uma cidadania? Eu acho que é muito importante se fazer essas pesquisas, olhar sobre isso, que eu acho que é super válido. Então, eu sou suspeito para falar, porque cidadania italiana é a minha praia, e eu sempre vou bater na tecla que o investimento tem que ser feito a respeito disso. E
as pessoas estão aí que não tem o sobrenome na certidão de nascimento, sobrenome italiano, mas que tem ascendência italiana, para dizer que é possível, que é muito, vamos dizer assim, muito viável encontrar. Nós estamos atrás das certidões, na pesquisa da minha esposa, o sobrenome dela não tem nada a ver com italiano, mas tem um italiano ali para trás. Então, isso também, como eu disse, não quer dizer nada. E como eu disse também, você aí com o seu sobrenome italiano, achando que está tudo certo, que você pense a respeito que não é bem assim, não é 100%, que vai estar tudo certo. Como a Natane, que estava ao vivo, não sei se ela ainda está, mas a questão dela também, acho que é um pouco isso, ela tem um sobrenome que você olha, você fala, bom, é um sobrenome italiano, mas a princípio ela escreveu aqui que não encontrou nada. Então, exatamente porque pode acontecer isso também. Esse sobrenome, foi até legal ela ter colocado que não encontrou alguma coisa do gênero sobre uma ascendência italiana, mesmo com esse sobrenome, porque exatamente os sobrenomes eles mudam. É legal falar sobre sobrenome nessa live também, porque apareceu esse ponto interessante. Os sobrenomes também, eles mudavam com o tempo, dependendo principalmente do escrevente, daquele cartório, que ia registrar ali e registrava errado. Então ele mudava um I para E, ou coisa do gênero, tirava o P, colocava outra letra. Então isso ia mudando muito. E o que acontece? Isso também faz com que as pessoas, de certa forma, comecem a perder vamos dizer assim, esse interesse por cidadania italiana, porque ela acaba não encontrando e se desanima. Então, apareceu vamos dizer assim, uma terceira opção nessa questão de sobrenome, que são os sobrenomes errados, por assim dizer. Tem pessoas que têm ascendência italiana, às vezes aquela pessoa, todo mundo sabe que tem o italiano, que às vezes para a pessoa até um pouco pior, por assim dizer, porque ela fala, certeza, as pessoas falam para mim, meu trisavô, meu tetravô é italiano, todo mundo tem certeza que ele é italiano, mas ninguém consegue descobrir a questão desse sobrenome, porque esse sobrenome não existe na Itália, esse sobrenome brotou em algum momento, exatamente por isso, porque esse sobrenome ele acabou mudando por algum motivo. Normalmente é questão de registro. Esses registros eles acabam, por exemplo, pega 2 cartórios ou 2 escreventes e cada escrevente escreve de uma forma esse sobrenome. Esse sobrenome já virou outro sobrenome que não tem nada a ver com o sobrenome italiano, e aí a pessoa começa a fazer pesquisa, não encontra, busca de um lado, não encontra, busca do outro, não encontra. Então isso também é um dos motivos de desânimo de algumas pessoas. Começam a olhar e falar, meu Deus, é italiano, mas eu não acho esse sobrenome na Itália. Exatamente por isso que foi mudado. Esse sobrenome ele virou outro. É até interessante, existe lembrei de uma coisa interessante, que é um site que chama, acho que Forbes, se eu não me engano, que ele vê sobre coisas naquele site, mas uma das coisas é sobre de onde aquele sobrenome veio, de onde ele é mais comum. Então algumas pessoas escrevendo esse sobrenome nesse site, às vezes aparece lá que ele só existe, por exemplo, só encontra esse sobrenome no Brasil, mas não é possível, esse sobrenome só tem no Brasil. É o que eu falei a respeito de o sobrenome ir mudando com a escrita daquele escrevente em todas as certidões que ele vai fazendo. Certidão de nascimento do fulano mudou uma letra, da outra vez, no outro nascimento mudou outra coisa, aí virou outro nome. A ascendência europeia principalmente existe. Eu sempre gosto de falar a respeito de questão de sobrenome, ter ou não ascendência italiana, essas coisas, porque a pessoa basta ela olhar no espelho. As pessoas no Brasil, se você não tem uma fisionomia
100% indígena, que é os que estavam aqui eram os indígenas, né? Então, se você não tem uma fisionomia 100% indígena, você tem uma ascendência principalmente europeia, porque é o que veio para o Brasil, são os portugueses, são os holandeses, são os espanhóis, são os italianos, e aí existem as outras ascendências, né? As asiáticas, africanas, e isso faz com que nós tenhamos, de alguma forma, alguma ascendência, principalmente europeia. E por que não ter uma italiana? Por que não pesquisar e muitas vezes encontrar, como muitas pessoas fazem, muitas pessoas pesquisam e encontram, assim como foi com o Juliano, que escreveu ali que não tem o sobrenome na certidão de nascimento dele, não existe o sobrenome italiano, mas ele tem ascendência italiana e está atrás da cidadania italiana dele. Isso são coisas que você só vai saber realmente se você pesquisar. É importante que eu bata na tecla sobre principalmente essas pessoas que não têm o sobrenome, que são as pessoas que mais são descrentes relacionadas até à cidadania italiana, porque por algum motivo as pessoas não incentivam, e essa pessoa também ela acredita que não tem nada. Não tem nada, não tem sobrenome, não tem italiano, não tem ninguém. E eu digo que quanto mais você vai para trás, mais chances você tem, porque maior vai ficando o leque de antepassados ali. Eu já disse isso em outra live. Eu encontrei minha trisavó, ela tem ascendência escocesa, inglesa, que eu consegui encontrar. E quem diria que eu teria uma ascendência lá para trás, escocesa, inglesa? Eu sabia que tinha italiano, mas não que eu tinha escocesa, que eu tinha inglesa. Então isso é para vocês que têm essa dúvida saberem que existe a chance de você ter um cidadão italiano, uma cidadã italiana, e que também você que tem o sobrenome, que você comece a pesquisar a respeito para ver se não existe nenhum empecilho ali no seu sobrenome, para que você tenha todos os direitos de um cidadão italiano, sem nenhum problema de naturalização, enfim, N esses motivos que eu citei. E é isso. Essa live foi para isso. Comenta aí, que é muito importante esse comentário para poder ser tema de live. Esses comentários podem ser temas de lives no futuro. Deixa um like, e um comentário é sempre bacana para estimular a gente a fazer mais lives bacanas e interessantes a esse respeito. E estaremos quase sempre nas lives na hora do almoço. E é isso. Uma boa tarde a todos. A gente se vê numa próxima. E Natane, se quiser depois mandar mensagem, manda mensagem aí que a gente vê seu caso, a gente dá uma olhada. Por que não? Vai que esse Zopo aqui que eu digitei rápido aqui não é o seu sobrenome italiano verdadeiro. O vizinho foi bacana. O vizinho tá na martela, mas ele tá no horário dele que ele pode fazer barulho, né? Então é a vida. Quando a live não é depois das 8, a gente tem o vizinho. A Marina já tá pedindo desculpa por mim aí, porque o vizinho hoje foi complicado, mas é a vida, né? Quando a gente mora principalmente em apartamento, eles têm um horário que pode fazer os barulhos, as bagunças, e é o que é. Então é isso. Uma boa tarde. A gente se vê na próxima live e até mais. Tchau, tchau.